De qual cidade do Brasil você me acompanha agora? Já parou para pensar como, depois dos 60 anos, o corpo muda, o desejo passa por fases e aquilo que antes era simples prazer pode escorregar para um lugar de tensão, de necessidade, de urgência emocional? Pois é sobre isso que vamos conversar. Porque o que poucos falam é que, a partir dessa idade, a masturbação, que pode ser fonte de conforto, autoconhecimento, alívio, tem um limite invisível e perigoso que atravessa corpo e mente e pode te afastar de quem você é de verdade. Eu me chamo doutora Carolina Almeida e há anos trabalho com homens maduros que, de repente, se deparam com algo que não reconhecem. Um impulso crescente de buscar alívio, sem perceber que isso foi se transformando num ciclo que corrói energia, autoestima, relações, identidade. Quero te guiar com muito cuidado por esse caminho, sem julgamentos, só buscando clareza e presença, porque é aí que começa a reconexão, que começa a retomada. A masturbação continua sendo uma ferramenta válida, um movimento que pode aliviar tensões, relaxar, ajudar o corpo a dormir e, sim, trazer bem-estar. A cada orgasmo vem endorfina, vem dopamina, até um certo relaxamento muscular e emocional que reinstala um equilíbrio temporário. Isso ajuda a clarear tarde ou abrir espaço para um sono que fugia de alcance. Até aqui, tudo saudável, natural. Mas a grande questão é o que acontece quando esse movimento volta e volta e volta, quase que cobrando passagem, como se o corpo dissesse: preciso agora. Quando busca cada vez mais estímulos, mais velocidade, fantasia, intensidade, urgência, e mesmo assim parece que o corpo responde menos, demora mais, existe algo se adaptando ali. É sinal de dessensibilização, e essa é uma das peças desse ciclo invisível. O cérebro vai associando ansiedade, tédio, vazio, estimula. Prazer vira resposta automática. O que era conforto vira rotina exigida. E aí, o que era um espaço de presença passa a ser fuga. Você começa a perceber que não tem vontade de sair, conversar, viver. Afastamento de amigos, irritabilidade fácil, cansaço difuso, nenhum sintoma aparece no sangue, mas você sente vazio. E ainda assim, aquela vontade urgente volta. Esse é o cerne invisível, um prazer que se desconfigurou em compulsão silenciosa. Isso acontece com a maturidade que veio junto com a aposentadoria, com a casa mais vazia, com o espelho do tempo, devolvendo outras versões da masculinidade. Você percebe que o cortisol e outros hormônios do estresse podem se sobrepor aos poucos à testosterona, que já vai diminuindo com os anos. E aí, a resposta ao estímulo sexual fica mais lenta, mais difícil de induzir, exigindo cada vez mais energia externa. Você precisa acelerar o ritmo, precisa do exagero, da urgência. E a cada vez que cede a isso, reforça o ciclo. Menos sensibilidade, mais exigência, menos presença, mais evasão emocional. O que restou muitas vezes é uma relação distante com a própria masculinidade. Será que ainda sou interessante? Ainda consigo me conectar com prazer real, com o corpo, com outro corpo, com o mundo? Essas perguntas corroem silenciosamente, cultivando culpa e vergonha. Você passa a se esconder, a responder menos às conversas, a evitar lençóis limpos, a fechar a porta do quarto mais cedo do que de costume. O prazer físico ainda existe, mas a conexão emocional se perdeu. Mas ainda há caminho de volta, e esse texto integralizado vai pavimentar isso por inteiro. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais como o corpo e o cérebro constroem esse circuito compulsivo. Vamos entender melhor o papel da testosterona, da dopamina e como o uso repetido do estímulo reduz a sensibilidade real do toque, da presença, da relação com a própria pele. E vamos abrir janelas de consciência. O primeiro passo pode ser reconhecer que esse ciclo começou, que ele é silencioso e que é possível reverter. Continuando nossa conversa,
eu quero te convidar a uma observação honesta e sem máscaras. Você já se perguntou por que, com o passar dos anos, aquela mesma fantasia, aquele mesmo tipo de estímulo, aquela mesma frequência de prazer já não satisfaz mais como antes? Parece que o corpo precisa de mais tempo, mais intensidade, mais estímulo. E mesmo assim, parece que o que você sente no final não é alívio, é cansaço, não é paz, é uma espécie de ressaca. Isso tem explicação, e não é só idade. Tem a ver com um eixo delicado entre hormônio, cérebro e comportamento. Com a chegada dos 60, o corpo masculino passa por uma transformação gradual, porém profunda. A testosterona, que é o hormônio mestre da energia, da libido, da vitalidade, da confiança, começa a declinar. Não de uma vez, mas num ritmo que vai puxando o tapete aos poucos. Um dia você nota que não tem mais a mesma disposição para acordar cedo. Depois, que o treino rende menos. Depois, que a ereção não vem com tanta facilidade, ou dura menos. E sem perceber, isso vai mexendo não só com o corpo, mas com a imagem que você tem de si mesmo. Agora imagina esse cenário. O desejo ainda existe. Ele não sumiu. Mas a resposta do corpo está mais lenta, mais tímida, mais difícil. O que você faz? Vai atrás de mais estímulo. Tenta repetir o que funcionava. Aumenta o tempo de exposição a conteúdos excitantes, acelera a frequência da masturbação, busca sensações mais intensas, e aí o cérebro entra no modo adaptação. Começa a precisar de cada vez mais dopamina para atingir o mesmo pico de prazer que antes vinha fácil. E o que era um ato natural, saudável, vira um ritual mecânico. E, aos poucos, vazio. O problema é que a dopamina, quando ativada em excesso, bagunça a sensibilidade. Ela vicia o cérebro numa sensação de quase prazer, e cada nova tentativa vira uma corrida contra o tédio. Você se masturba não mais porque sente desejo, mas porque está entediado, ansioso, desconectado da própria pele. E o corpo vai ficando menos sensível. O toque que antes causava arrepio vira obrigação. A imagem que antes excitava vira repetição sem impacto. Isso é dessensibilização. É a erosão invisível do prazer natural. Vou te contar a história do Pedro. Ele tem 67 anos. Sempre teve uma vida sexual ativa, até mesmo depois de viúvo. Mas nos últimos anos, começou a recorrer à masturbação com mais frequência. No começo, achava até saudável, um jeito de manter o corpo em funcionamento. Só que com o tempo, ele percebeu que não estava mais conseguindo se excitar com estímulos reais. Mesmo quando saía com alguém, sua cabeça estava presa nos vídeos, nas fantasias exageradas. E o corpo não respondia. Passou a evitar encontros. E aí se viu sozinho, preso num ciclo de prazer instantâneo e vazio emocional. Pedro me procurou dizendo: "Eu não estou doente, mas me sinto doente. Não é físico, mas parece que perdi a vontade de viver." E isso me marcou. Porque é exatamente isso que o excesso de estímulo gera: uma perda silenciosa do interesse pela vida real. A masturbação em si não é o problema. O problema é quando ela deixa de ser escolha e vira refúgio automático. Quando ela não é mais prazer, e sim um tipo de anestesia. Se você percebe que está indo pelo mesmo caminho, saiba, dá para reverter. Mas o primeiro passo é reconhecer. E o segundo é aprender a desacelerar. Isso não quer dizer parar de se tocar, mas sim reaprender a se perceber, a deixar o corpo respirar, a reconectar com o toque real, com o tempo do corpo, com os limites naturais. O prazer mais profundo não vem da pressa, vem da presença. Quando você permite que o corpo desacelere, que o estímulo seja mais suave, que o toque seja mais consciente, o cérebro começa a se reorganizar. Os níveis hormonais também reagem melhor. E a energia, aos poucos, volta. Não da forma como era aos 30, mas de um jeito mais inteiro, mais estável, mais conectado.
No próximo bloco, a gente vai aprofundar como o vício em estímulo se transforma num sabotador invisível da autoestima, dos relacionamentos e da vitalidade. Vamos falar da vergonha escondida, da desconexão emocional e de como a compulsão sexual pode destruir até o sono e o humor. Se isso já tocou em algo dentro de você, continua comigo. Você já acordou em um dia qualquer, sem ânimo para sair da cama, com o corpo cansado sem motivo, e sentiu que a única coisa que ainda gera alguma sensação é o momento do prazer solitário? E quando ele passa, em vez de vir leveza, vem um silêncio incômodo? Se sim, você não está sozinho. E não está doido. Existe uma razão profunda, biológica e emocional, por trás disso. Porque com o tempo, o corpo pode até continuar funcionando, mas a mente vai se desconectando. O prazer, que deveria ser ponte para o contato, se torna um escudo invisível contra a dor, e isso cobra um preço que poucos homens conseguem nomear. No início, é só uma forma de passar o tempo. Você se aposenta, os filhos já saíram de casa, o dia fica mais longo e silencioso. A televisão não preenche, o celular vira companhia constante, e entre uma tarefa e outra vem o impulso. É só um momento, você pensa. Mas esse momento se repete. Vira rotina, 2, 3, 4 vezes por semana, depois uma vez por dia. E quando vê, o prazer virou a principal forma de sentir algo, de lembrar que o corpo ainda responde, de ter controle sobre alguma coisa, porque o resto parece ter escapado das mãos. Só que com o tempo, aquilo que era controle vira prisão. Você percebe que não sente mais prazer como antes. E mais, começa a esconder, da parceira, da família, de si mesmo. Sente vergonha. Começa a se evitar no espelho. Começa a apagar o histórico do celular com mais frequência. E aí vem o peso, a culpa, o sentimento de inadequação. Como é que eu cheguei aqui? E isso, meu amigo, é o verdadeiro sintoma da compulsão emocional. Não se trata mais de prazer, se trata de preencher um buraco. A masturbação compulsiva muitas vezes é confundida com vício em sexo, mas não é sobre sexo. É sobre anestesia, sobre fugir de uma emoção que você não quer encarar. Pode ser a solidão, pode ser a sensação de fracasso, pode ser a raiva acumulada, o medo da morte, o vazio da rotina. Cada homem tem um ponto de dor que tenta calar com esse tipo de prazer imediato. E cada vez que consegue, por segundos, calar, o cérebro aprende. Isso funciona. Então, repete. Mesmo que depois venha a ressaca moral, mesmo que venha a irritação, o sono picado, o coração apertado. A relação com a autoestima vai sendo corroída de dentro para fora. Você começa a se sentir fraco, derrotado. Não tem mais vontade de sair com amigos, começa a evitar encontros. A parceira pergunta algo e você responde de mau humor, porque por dentro você está sentindo vergonha, está com raiva de si mesmo. E ninguém está vendo. Isso não aparece em exames, nem em consulta de rotina. É um sofrimento solitário, que muitos homens carregam por anos, acreditando que é só idade. Mas não é. É o acúmulo de silêncio. E o corpo responde. A energia cai. A musculatura relaxa de forma exagerada. O apetite muda. O sono é fragmentado. Você dorme, mas acorda cansado. Ou acorda de madrugada sem motivo, com um impulso que não sabe nomear. E mais uma vez, busca alívio no único lugar que ainda responde rápido: a masturbação. E depois? Depois vem o vazio. Você já viveu isso? Já tentou parar por uma semana e sentiu irritação, inquietação, angústia física mesmo? Esses são os sinais claros de que o cérebro entrou num modo automático. Ele está associando estímulo à fuga. E para quebrar esse ciclo, é preciso muito mais do que força de vontade. É preciso consciência, gentileza, presença. Tem homem que se cobra dizendo sou fraco. Não é fraqueza. É sobre um sistema que aprendeu errado e que agora precisa reaprender. Aos poucos, sem pressa, sem culpa, com técnica e acolhimento. E isso é possível,
Muitos já conseguiram, e todos começaram reconhecendo: isso não está mais me fazendo bem. O maior erro é fingir que está tudo certo. Ignorar o que seu corpo está tentando dizer. Porque ele fala. Fala no cansaço, na falta de motivação, na perda do interesse pelas coisas que antes te davam prazer. E também fala no incômodo que você sente toda vez que termina e pensa: pra quê? Esse incômodo é o seu corpo pedindo mudança. E quanto mais você escuta, mais fácil é sair desse labirinto. No próximo bloco, eu vou te mostrar como sair, com técnica prática, com mudança real. Como reconectar com o prazer de verdade, não o prazer rápido e solitário, mas aquele que traz energia, autoestima, desejo por viver. Vamos juntos resgatar o que ainda pulsa aí dentro. Vamos respirar juntos agora. Respira devagar. Conta até 4 para puxar o ar. Segura por 2, solta em 6. De novo. Enquanto você respira, sente seu corpo. O ar entra e sai. Você está aqui, vivo, presente. Não importa se hoje você se sente distante da energia de antes. Não importa se o desejo virou confusão ou se o prazer virou rotina automática. O que importa é que você está aqui agora, querendo entender, querendo sair desse ciclo. E isso já é um marco, já é a primeira virada. O caminho de volta não é cortar o prazer, é reaprender a sentir, é ensinar seu corpo e sua mente que prazer verdadeiro não é velocidade, não é quantidade, não é fantasia de outro mundo, é presença, é conexão com o que é seu, com sua pele, com seu tempo. E sim, isso começa com escolhas simples, começa com consciência, começa com respiração. A técnica que vou te ensinar agora é um ponto de partida, um antídoto direto contra a compulsão, e você pode fazer agora no seu tempo, do seu jeito. Primeiro, respire. Sente seu abdômen subir e descer. Não acelera. Inspira em 4 segundos. Segura. Expira devagar, em 6. Isso sozinho já acalma o sistema nervoso. Depois, adicione a ativação do assoalho pélvico. Contraia como se quisesse segurar o xixi. Mantenha a contração por 5 segundos. Solta em 5. Faz isso 3 vezes, depois mais 3. E agora, junta tudo. Inspira e contrai. Expira e relaxa. Isso ativa sua consciência corporal. Aumenta o fluxo sanguíneo. Melhora a resposta erétil com o tempo. Mas mais do que isso, devolve o poder da escolha. Você não está refém do impulso. Seu corpo não está quebrado. Ele só está pedindo uma nova forma de ser ouvido. E ouvir o corpo é um ato de respeito. Quando você desacelera, o prazer volta com mais potência, mais profundidade, mais leveza. É diferente daquele pico rápido e vazio. É uma sensação de completude, de estar com você mesmo, sem cobrança, sem pressa, sem vergonha. A partir daí, comece a reconstruir seu cotidiano. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre ajustar pequenos hábitos que devolvem dignidade ao seu dia. Caminhar de manhã, tomar sol, comer com atenção, dormir com rotina, falar com alguém que te ouve sem julgamento. E, se possível, buscar apoio. Psicoterapia não é fraqueza, é ferramenta de homem forte, que decide que não quer mais viver anestesiado, que quer sentir, que quer ser inteiro. O que também ajuda muito é retirar aos poucos o estímulo exagerado. Se você consome pornografia, comece a reduzir. Não se obrigue a parar de uma vez, mas troque. Use a imaginação. Relembre momentos reais. Volte ao toque consciente, ao prazer sem pressa. Isso reconstrói a conexão entre cérebro e corpo. Isso resgata o desejo por relações reais. E aos poucos, você percebe que está mais disposto, mais leve, mais lúcido. E sabe o que mais volta? A vontade de viver. Quando você rompe o ciclo da urgência, o mundo volta a ter cor. O cheiro do café te dá prazer. O abraço do neto te emociona. A conversa despretensiosa vira encontro. E o sexo, quando acontece, é um presente, não uma obrigação. Não existe idade para reconquistar esse estado.
O corpo masculino responde até os 80, 90 anos. Mas ele responde melhor quando é cuidado, respeitado, ouvido. Quando você cuida do seu prazer com a mesma seriedade que cuida da sua saúde. Quando entende que masturbação não é pecado, mas também não pode virar prisão. E se um dia você sentir que está escorregando de novo no excesso, respira. Volta para a sua respiração. Volta para o seu corpo. Volta para o que é seu. Você não perdeu seu valor. Você só estava anestesiado, mas agora acordou. E está recomeçando. Me conta aqui nos comentários, qual parte dessa conversa mais te tocou? Você se identificou com algum trecho? De qual cidade você está assistindo? Vamos abrir esse espaço para falar sem vergonha, sem medo, porque falar também é forma de cura. E você merece sentir prazer sem dor, sem culpa, sem fuga. O melhor da sua vida pode estar só começando agora.